Gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre sonhos. Acredito que tudo na verdade começa com um sonho. A gente é movido a sonhos, algo que queima dentro dos nossos corações. E o sonho, o que ele faz? O sonho ele tem o poder de gerar uma visão. Quando nós sonhamos com algo, a gente passa até a enxergar aquilo que nós sonhamos. E a visão nada mais é do que a habilidade de enxergar algo que ainda não existe. Uma visão traz até sentimentos. Sabe aquela sensação de você ter deitado na sua cama e você fechar os seus olhos e você olhar para um sonho lá no futuro, você olhar lá na frente e você quase que sente que você está lá, você fecha os seus olhos, quase que você pode ter a sensação como se você estivesse lá. Isso acontece quando nós sonhamos, quando Deus coloca um sonho dele nos nossos corações. Isso acontece, aquilo queima dentro de nós. Nós olhamos para frente, a gente consegue enxergar, a gente olha para o nosso lado e parece tão difícil, na verdade parece impossível. Puxa, como que Deus vai fazer isso na minha vida? Mas dentro de nós, lá no nosso coração, no nosso íntimo, nós temos a convicção de que, puxa, esse sonho é verdadeiro. Puxa, foi Deus quem plantou esse sonho no meu coração. E eu já quero logo te dizer que quando Deus planta um sonho no seu coração, se você obedecê-lo e se você seguir este sonho, vai acontecer na sua vida. Existe um pregador que eu gosto, para mim é o melhor pregador, o nome dele é T.D. Jakes. E eu vi uma vez ele falando em uma das pregações dele que Deus havia colocado o sonho no coração dele, o chamado no coração dele, para ele pregar a palavra de Deus. E ele falou que aquilo na verdade era uma coisa tão distante da realidade dele. Ele olhava e ele falava, puxa Deus, como que Deus vai me usar desta forma um dia? E ele falou que ele preparava os seus sermões e ele estudava a Bíblia, aquilo ardia no coração dele. E ele saía ali no campo e ele olhava para as árvores e ele pregava para as árvores. Ele falou, com os meus olhos fechados com os meus olhos fechados eu pregava para aquelas árvores e eu sentia que eu estava pregando como se fosse para uma grande multidão. Eu podia sentir que eu estava lá na frente de muitas pessoas. Eu sentia que Deus estava me usando para abençoar tanta gente. E ele falou, eu estava ali no meio do mato, no meio do nada, pregando para árvores. Porque o sonho ele gera uma visão. Quando nós sonhamos, quando Deus coloca um sonho em nossos corações, esse sonho ele cria uma visão. A gente consegue enxergar lá na frente um futuro, mesmo muitas vezes parecendo impossível. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu quando era pequeno, queimava em meu coração quando eu olhava o meu pai pregando a palavra de Deus e eu pensava, puxa, é impossível, eu nunca vou conseguir estar ali. Deus, eu sentia que Deus havia me chamado para isso, mas eu pensava, puxa, eu não sou capaz, eu não sou inteligente o bastante, eu não sei falar em frente às pessoas. Mas quando eu entrava no meu quarto, eu lembro que eu abria a minha Bíblia e aquilo enchia o meu coração, e quase o sentimento que T.D. Jakes tinha, fechava os meus olhos e muitas vezes eu me imaginava falando na frente das pessoas. E hoje eu estou falando na frente das pessoas. Eu estava batendo o olho num livro de Augusto Cury. Ele conta uma história, chama Não Desista de Seus Sonhos, o livro, que diz assim: um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos teus sonhos. Você só vai até onde os teus sonhos vão. Você nunca vai além do que aquilo que está dentro do seu coração. Você nunca vai além daquilo que a sua visão pode alcançar. Se você não sonha, se você é uma pessoa que não olha para frente, mesmo parecendo ser impossível, você certamente não vai alcançar as coisas que Deus tem para a sua vida. E eu já quero te dizer que geralmente os sonhos que Deus coloca nos nossos corações são coisas impossíveis mesmo. São coisas grandes demais para nós, porque Ele sabe que se um dia a gente chegar lá, se um dia nós o obedecermos, nós vamos ter a certeza de que
que é Ele quem está fazendo nas nossas vidas, nós não seríamos capazes de conquistar isso, nós não seríamos capazes de alcançar este nível, mas Deus, com a sua bondade, com a sua graça, nos capacita, nos unge, nos prepara para estarmos em lugar que a gente não conseguiria talvez nem imaginar. O mundo é mudado, o mundo é moldado, os avanços todos tecnológicos acontecem por causa de grandes sonhadores que ousaram viver os seus sonhos. Grandes empresas começaram com um sonho. Revoluções sociais começaram com um sonho. Martin Luther King, a famosa frase, eu tenho um sonho, I have a dream. Martinho Lutero, na tecnologia, Bill Gates, Steve Jobs, na aviação, Santos Dumont, os irmãos Wright, que é uma briga, quem não sabe quem que fez o avião primeiro. No entretenimento, Walt Disney, grandes avivalistas que sentiram um chamado de Deus, talvez tão incapacitados, mas falaram, puxa, nós podemos fazer a diferença, nós podemos trazer o reino de Deus para essa nação, como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody, Guy Rebustini. A grande realidade é que quando Deus quer fazer alguma coisa nesta terra, Ele deposita os sonhos dEle no coração de homens, de pessoas como eu e como você, de pessoas limitadas, de pessoas com erros, de pessoas com falhas, mas Ele está lá no céu e Ele está planejando algo, Ele enxerga algo maravilhoso e Ele fala, puxa, este sonho, este projeto eu vou colocar sobre a vida daquele, este sonho e este projeto eu vou colocar sobre a vida daquela. Sim, Deus faz isso porque na verdade Ele não enxerga quem você é agora, Ele enxerga a pessoa que você pode se tornar. Talvez você olhe hoje para a sua vida e você pense aqui, mas é impossível, Deus jamais me usaria nessa área aqui, é impossível, Deus não pode fazer isso, mas Deus está olhando para a sua vida e Ele está tentando te dizer, olha só, talvez hoje você não se sinta preparado, talvez hoje você não se sinta capacitado, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso que vou te capacitar, que vou te abençoar, que vou colocar o meu favor sobre a sua vida, e aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei, se você me obedecer, vai acontecer. O grande problema é que muitas vezes sonhos são amedrontadores, porque na maioria das vezes eles são maiores do que nós. O sonho nos pede uma inteligência algumas vezes que nós não temos, recursos que ainda não temos. Para vivermos o sonho, sem dúvida, é necessária muita coragem, força e persistência. Jesus, calma, eu vou ler a Bíblia, não achem que eu não vou ler a Bíblia não, vai chegar a hora de ler a Bíblia ainda. Jesus era um homem bom em fazer isso, em depositar sonhos no coração de pessoas comuns. Jesus se encontra com alguns homens que estão na praia. Aqueles homens, a vida deles era a pescaria. Pedro está dentro do seu barquinho, André está dentro do barquinho, e a única coisa que aqueles homens, que aqueles discípulos sabem fazer é pescar. Eles nasceram, cresceram ali na praia, seus pais, familiares, era isso que eles faziam da vida. Ninguém tinha os ensinado talvez muitas coisas a não ser pescar peixes. Ali eles entendiam do que eles faziam, então eles faziam isso dia após dia, era o trabalho deles, era o sustento deles, era o ganha-pão deles. E é claro que naquela época todos ouviam dizer a respeito de Jesus, porque João Batista já vinha pregando a respeito de Jesus, falando, vai vir após mim um homem que é muito maior do que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então as pessoas naquela época, elas tinham uma imagem de que sim, vai vir o Messias, o rei vai vir, mas com certeza aquelas pessoas tinham uma imagem diferente de quem Jesus era. E de repente um dia comum, um dia normal, porém a pesca não estava tão boa assim, o mar não tinha tantos peixes. Na verdade aqueles homens tentaram pescar a noite inteira e nada pegaram. Quando chega de manhãzinha, aparece um homem na praia, um homem comum, um homem com veste simples, um homem com a sua pele queimada do sol. E a última pessoa que aqueles homens
diriam que era Jesus, ou o Messias seria este homem que aparece ali na praia. Com certeza, na mente deles, eles imaginavam o dia que o Messias chegar. Ele vai chegar numa carruagem, talvez, vai chegar com uma cavalaria, mas aparece aquele homem simples ali na praia e pede para entrar no barquinho daqueles homens, porque havia uma multidão que estava seguindo Jesus. Jesus queria falar com a multidão e a multidão apertava, ele pede para entrar no barquinho, fala com a multidão, e ali naquele barquinho, dentro daquele barquinho, Jesus, ele chama aqueles homens para se tornarem seus discípulos. Ele fala: olha, a partir de hoje vocês não irão mais ser pescadores de peixes, mas eu chamo vocês para ser pescadores de homens. Jesus deposita agora um sonho no coração daqueles homens, com certeza um sonho fascinante, uma vida nova, inovadora. Puxa, eles nunca tinham feito isso antes, e agora, como é que será que esse negócio de vida, de pescar homens, como é que será que vai acontecer? Fascinante, porém sem lógica alguma, porque agora eles fariam o que? Eles iriam deixar o barquinho para trás, as redes para trás, e seguir este homem que era um homem simples, seguir este homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça, seguir este homem que não tinha talvez muitas coisas, não tinha uma segurança, seguir este homem que agora não ofereceu um salário para eles para segui-los, mas o homem simplesmente disse: deixa tudo que vocês têm, vocês não vão ser mais pescadores, mas vão ser pescadores de homens. Que convite extraordinário! Jesus ele deposita algo no coração daqueles homens, de tal forma que aqueles homens são movidos a seguir a Jesus, mesmo parecendo loucura, mesmo nada fazendo sentido, mesmo eles olhando à sua volta e pensando: puxa, como que a gente vai fazer? Vai seguir este homem, mas e aí? E a minha família? E as pessoas? Mas a Bíblia diz que de alguma forma aqueles homens, eles acreditaram em Jesus e eles seguiram Jesus, abandonaram tudo, deixaram tudo para trás. A Bíblia não conta que eles foram até a casa deles, a Bíblia não conta que eles foram tentar vender o barquinho para fazer um dinheiro, mas a Bíblia conta que eles deixam ali o barco, deixam ali as redes e começam a seguir a Jesus. E é assim, quando Deus coloca um sonho em nossas vidas, tantas vezes parece que não tem sentido, tantas vezes parece que a gente se pergunta: mas Deus, não faz sentido, mas Deus, da onde vai vir a minha provisão? Mas Deus, nessa altura do campeonato, com o meu trabalho, com as minhas coisas, o Senhor me chama para algo assim, como que eu posso confiar que o Senhor vai cuidar de mim? Que loucura, parece legal demais, mas não tem lógica. Porque Deus é um Deus que faz essas coisas. Ele chama pessoas comuns, Ele chama pessoas que talvez nenhuma outra pessoa chamaria. Ele escolhe pessoas que talvez nem eu e nem você escolheríamos. E essas pessoas que estão lá, de repente, iletradas, talvez não sabiam muitas coisas, estão ali pescando, mas Jesus, ele enxerga quem aqueles homens poderiam se tornar. Então ele decide depositar algo na vida deles, ele decide chamar aqueles homens e dizer: olha, eu tenho uma nova vida, eu tenho algo novo para vocês, eu tenho um desafio muito maior do que este que vocês estão vivendo todos os dias. Por isso que viver uma vida cristã, as pessoas acham que é monótona, porém é a vida mais louca que se existe para ser vivida, porque quando você segue os passos do Senhor, quando Ele deposita algo no seu coração, quando Ele coloca um sonho no seu coração, muitas vezes você olha para os lados, você não entende nada, você não compreende o que Deus está querendo fazer, porém quando você obedece, lá na frente você vê que Deus estava no controle, que Deus abençoou, que Deus fez, e é assim que acontece. Se você está com a sua Bíblia, abra em Gênesis, no capítulo 37. Eu vou ler com vocês dos versículos 2 até o 11. Gênesis 37, 2 até o 11, diz assim: estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos, apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles.
Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouve, peço-vos, este sonho que tive. Os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-me seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos teus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no teu coração. Vamos em partes aqui. Começa dizendo, a primeira coisa é que Jacó, o pai de José, o favorecia. Ele era o filho amado, e Jacó coloca sobre José uma túnica diferenciada, colorida, demonstra o favor, o cuidado, o amor que o pai tinha com aquele garoto. E era inevitável que as pessoas não notassem aquela túnica, ela era diferente de todas as outras. E eu quero te dizer uma coisa: o favor do nosso Pai está sobre as nossas vidas, e é inevitável que todas as pessoas ao nosso lado olhem para nós e percebam que existe algo, que existe um favor sobre as nossas vidas. Talvez isso cause até um ciúmes, uma inveja, como causou nos irmãos de José. Só que nós precisamos acreditar que o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Todos podiam ver isso, os irmãos podiam ver que José era um garoto que tinha o favor de seu pai. Agora, ao mesmo tempo que Deus ele dá sonhos, 2 sonhos para um garoto de 17 anos, ao mesmo tempo que esse garoto ele começa a sonhar e ele fala para os seus irmãos, talvez ele comece a imaginar o que seria, o que aconteceria, mas ao mesmo tempo que Deus deposita um sonho na vida de José, o diabo também começa a planejar como impedir que esse sonho acontecesse. Quando Deus nos entrega um sonho, quando Deus deposita algo dentro de nós e o diabo percebe que Deus tem algo especial para as nossas vidas, o diabo faz a mesma coisa. Ele começa a ver qual a forma, como que ele pode fazer para matar os teus sonhos, o que ele pode fazer até para matar a sua vida. E foi isso que os irmãos de José começaram a fazer. Eles começaram a planejar: puxa, nós precisamos matar o sonhador, porque é assim que eles chamavam José, o garoto sonhador. Vamos matar o sonhador. Agora é engraçado, porque quando José conta o sonho aos seus irmãos, eles caçoam de José. Eles zoam de José: você está dizendo então que a gente vai se prostrar diante de você? Eles caçoam, eles zoam, porém eles começam a fazer planos, porque eles sabem que se eles não matassem aquele sonho, eles sabem que se eles não matassem José, aquele sonho iria acontecer. E eu digo a mesma coisa: o diabo ele sabe que o sonho que Deus plantou na sua vida, que aquilo que Deus colocou dentro de você, ele sabe que se ele não fizer alguma coisa para destruir esse sonho, ele sabe que se ele não fizer alguma coisa para destruir a sua vida, vai acontecer. Eles acharam que poderiam impedir. O diabo acha que pode impedir, mas Deus diz: agindo eu. Na palavra de Deus, Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir? O diabo ele pode se levantar, ele pode achar que ele pode parar você, ele pode achar que esse sonho não vai funcionar, não vai acontecer, mas Deus, na palavra dele diz: agindo eu, quem pode impedir? Agora talvez você pergunte: puxa, mas Gui, como que eu sei que esse sonho é de Deus?
eu sinto algo no meu coração, parece que Deus falou comigo, parece que Deus quer fazer alguma coisa na minha vida, mas talvez isso que está dentro do meu coração, eu não tenho essa certeza como esse garoto tinha, eu não sei, mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus coloca um sonho dentro do seu coração, junto com esse sonho, Ele já deposita também uma força sobrenatural, você sabe que é algo especial sobre a sua vida, você olha para os lados, parece que não vai dar certo, mas alguma coisa lá dentro te diz, continua, alguma coisa lá dentro te diz, vai firme, vai, continua, nada está dando certo, você olha para o lado, está difícil demais, mas continua. Quando você sente isso, é porque Deus colocou algo no seu coração, Ele está te dizendo, olha, não desista, não desista, não desista, olha, você está passando por momentos difíceis, parece que não vai dar certo, olha, as pessoas se abandonaram, parece que não vai acontecer, mas não desista, porque aquilo que eu falei que eu vou fazer na sua vida, eu sou fiel e eu vou fazer. Mas aí o que acontece? Os irmãos de José ficam com inveja dele, pegam ele. Na verdade eles tramam contra José. O pai de José, Jacó, dá uma ordem e fala, filho, vai lá ver os seus irmãos. José sai de casa para encontrar os irmãos. Quando os irmãos estão lá no deserto, avistam José uma distância, eles começam a fazer planos. Eles falam, puxa, a gente agora pode matar esse garoto, a gente pode acabar com o sonhador. Eles chamam ele assim, eles dizem, olha, lá vem o sonhador, vamos destruir os sonhos, a vida dele. Então eles planejam. Quando José chega perto deles, eles pegam, eles agarram José, eles arrancam de José a sua túnica, eles jogam José num buraco, em uma cisterna. Estava no deserto, não havia chovido, estava seca, um buraco fundo. José é jogado lá dentro. E eu quero te dizer uma coisa, no caminho dos sonhos que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes nós passamos por lugares como este, muitas vezes nós passamos em lugares secos, áridos, um buraco, parece que não tem ninguém à nossa volta para nos ajudar, parece que as pessoas que nós amávamos, puxa, os nossos irmãos, as pessoas que estavam do nosso lado, nos caíram, nos jogaram naquele buraco. Gui, pessoas que eu confiava, pessoas que estavam comigo, que batiam no peito e falavam, este é meu irmão, esta é minha irmã, agora nesse momento me abandonaram, e eu me sinto como José, neste buraco, abandonado, sozinho. E algumas vezes os sonhos, quando estamos em direção aos sonhos de Deus, podemos passar sim, podemos cair em uma cisterna, podemos passar por momentos de dificuldade, porém esse momento vai passar. Aí o que acontece? Naquele exato momento, quando José está dentro daquele buraco, passa uma caravana. Os irmãos veem aquela caravana dos ismaelitas passando e eles têm uma ideia. Na verdade o irmão mais velho, Rubem, fala, puxa, não vamos matar o nosso próprio irmão, a gente não pode fazer isso, ele é sangue do nosso sangue, não vamos fazer isso com ele, vamos vender como escravo, a gente vende ele, a gente resolve o problema. Mas na verdade eles não sabiam que eles estavam fazendo parte dos planos de Deus na vida de José, porque o plano deles a princípio era matar José. Eles queriam destruir a vida de José. Se aquela caravana não passa ali, eles iriam matar aquele moço, mas Deus não permite. Deus envia naquele exato momento uma caravana que está passando dos ismaelitas. E olha que curiosidade interessante, sabe quem são os ismaelitas? É da geração de Ismael. Quem é Ismael? Ismael é o filho de Abraão, um dos filhos de Abraão. Ismael é o filho de Abraão, mas não o filho da promessa. Ele é o filho que Abraão teve com Agar. Na verdade, Abraão, ele não teve paciência de esperar a promessa acontecer na vida dele. Ele erra, ele toma Agar, a sua funcionária, como mulher, e tem um filho com ela, e esse filho chama Ismael. Os ismaelitas nunca se deram bem com os judeus, sempre houve briga entre eles, e até hoje, na verdade hoje os ismaelitas são os árabes que vivem em guerra com o povo de Israel, nunca se deram bem. Porém Deus usa até os inimigos, Deus usa até aqueles que eram inimigos dos judeus para salvar a vida de José. E eu quero te dizer uma coisa, não interessa, Deus usa até o ímpio, Ele usa quem Ele quer para favorecer a sua vida. Você pode estar num lugar e você pode dizer assim, puxa, lá no meu emprego, lá naquele lugar só tem ímpio, não tem gente de Deus, não tem como Deus me abençoar naquele lugar. Deus usa a vida de quem Ele quiser para abençoar e favorecer e salvar e livrar a sua vida.
aqueles homens, aqueles irmãos, na verdade, achavam que estavam fazendo mal para José, porém eles estavam ajudando Deus no plano dele de conduzir José até o Egito, porque o plano, o sonho que Deus tinha para José era muito grande. E aí José é vendido como escravo. Imagina a mente desse garoto que tem um sonho, que sonha com algo muito grande, e agora ele olha e está numa situação, traído pelos irmãos, deixado pelas pessoas que ele amava, e agora ele foi vendido como escravo. Ele está sendo levado para um lugar que não é a sua terra, não é o seu povo, não falam a sua língua, e ele chega lá como um escravo. Mas logo as pessoas começam a perceber que ele é um garoto diferente. Logo as pessoas começam a ver que ele era um garoto especial. Então Potifar, que era o general do exército de Faraó, olha para aquele garoto e fala: puxa, esse garoto tem algo de diferente. Pega esse garoto e o coloca na casa dele para controlar todas as coisas da casa dele. José agora, de vendido a escravo, de escravo que ele era, agora ele está cuidando da casa do general do exército do Egito. Agora ele cuida de todas as coisas. Potifar confia naquele garoto. Potifar vê que existia algo diferente na vida daquele garoto. E agora José está melhorando, as coisas estão melhorando para José. E a Bíblia conta que a esposa de Potifar olha José e acha José um gatinho. Porque lembra que eu falei, o diabo ele vai fazer de tudo para tentar matar o seu sonho no meio do caminho. O diabo vai tentar de tudo para destruir a sua vida no meio do caminho. E aí aquela mulher tenta agarrar José. Ele era bonito, ele era inteligente, ele era esperto, ele era desenrolado, ele fazia o serviço bem. E ela olhava para ele e falava: uau, que homem, eu quero esse homem, é para mim. E ela tentava agarrar José, mas José era um homem íntegro. Ele não aceitava e ele fugia dos braços dela. Ele não aceitava aquilo que ela estava oferecendo para ele, mas dia após dia ela fazia a mesma coisa, até o dia que ela agarra José, pega nas vestes dele e ele sai correndo. Só que um pedaço da roupa dele fica com ela. Ela começa a gritar, chama os soldados e fala que aquele homem tentou estuprar ela, tentou agarrar ela. Então José é jogado na prisão. O sonhador é jogado na prisão. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Você começa a sonhar, começa a dar passos em direção àquilo que Deus tem, que você sente que Deus tem para a sua vida, mas de repente você sente, como aquele garoto: Gui, estou na prisão. Será que não vai acontecer na minha vida? Mas na Bíblia diz 3 vezes que Deus era com José. Deixa eu falar, o favor de Deus não tem lugar para estar. A bênção de Deus não tem lugar, ela não mora em palácios, ela não mora em casas grandes, ela não está sobre pessoas ricas, mas a bênção e o favor de Deus, ela está aonde eu e aonde você está, independente do lugar, talvez no lugar mais difícil, talvez lá dentro da prisão, talvez num lugar escuro, mas tudo o que nós precisamos, você precisa saber disso, que tudo o que você precisa na sua vida é da bênção de Deus e do favor de Deus. Não interessa o lugar onde você está, se você tem a bênção de Deus, se você tem o favor de Deus no tempo certo, Deus vai te tirar daquele lugar. Pessoas buscam favor de homens, pessoas buscam coisas, porém esse menino ele entende que o que ele precisa é favor de Deus. Ele não precisa de favor de pessoas. Talvez se fosse eu ou você, a gente tentaria agradar aquela mulher. Puxa, a mulher de Potifar, Potifar pode fazer alguma coisa para mim, é melhor eu tentar agradar dela aqui escondidinho. Mas ele não, ele sabe que quem controla todas as coisas, ele sabe que era mais importante ele ter o favor de Deus, ele ter a bênção de Deus sobre a vida dele. E ele cai naquela prisão, e a Bíblia diz 3 vezes que Deus era com José naquele lugar. Junto com José, José está ali naquela prisão e Deus era com ele. E o chefe da prisão olha para José novamente e vê algo diferente sobre a vida de José e o coloca como coordenador da prisão. Ele cai lá como um dos piores. Tentou pegar a mulher do general, gente, mata ele, caiu lá. Mas o chefe ali da prisão olha e vê algo diferente naquele garoto. Fala: não, você vai cuidar
da prisão, você é responsável, você tem as chaves, você abre, você fecha, confiou aquelas pessoas ali, aquela prisão nas mãos de José. E aí a Bíblia conta que chegam ali na prisão junto com José 2 homens, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Eles caem na prisão junto ali com José. E aí o que acontece? Nós sabemos o que acontece. Aqueles homens, eles sonham uma noite e ficam perturbados, porque eles acordam assustados e eles não conseguem decifrar os sonhos. Sabe qual que é a melhor coisa? O melhor jeito de você descobrir o seu sonho é estar com sonhadores. Se você se cerca com sonhadores, você descobre o sonho que Deus colocou sobre a sua vida também. Se você só se cerca com pessoas negativas, pessoas que falam, isso não dá certo, não, desiste disso aí, isso aí não é para você não, difícil demais, aquilo vai alimentando e você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas aqueles homens, eles caem numa prisão, e o homem que está do lado deles era um homem sonhador, então eles conseguem descobrir o sonho deles. José revela àqueles homens os sonhos. Ele diz ao padeiro: olha, em 3 dias você vai ser chamado. O cara deve ter ficado feliz. Fala assim: porém vão cortar sua cabeça, vão pendurar a cabeça, vão te matar. E para o outro ele fala: você vai ser chamado também em 3 dias. O rei vai te restabelecer, você vai se tornar a ser novamente o copeiro do rei. Você vai voltar para o reino. E aí José vira para aquele homem e diz assim: olha, quando isso acontecer, não se esqueça de mim. Quando você estiver lá com o rei, você é o copeiro do rei, você sempre está com o rei. Quando você estiver lá com ele, não se esqueça de mim, lembra de mim aqui. Eu não fiz nada para estar aqui. E aí o que acontece? Nós sabemos. Aquele homem chega lá, acontece o que José havia falado, ele é restabelecido, mas ele chega lá e se esquece de José. Imagina o sentimento de José, e é muitas vezes assim que nós nos sentimos também. José havia ajudado aquele homem, José havia levado uma palavra no momento que ele precisava, no momento que ele estava aflito. E muitas vezes nós nos sentimos assim também. A gente ajudou aquela pessoa, a gente estava do lado, a gente orou junto, a gente deu o nosso ombro, a gente apoiou, e na hora que a gente precisava que a pessoa se lembrasse de nós, ela se esqueceu de nós. Quantos já se sentiram assim, esquecidos? Quantos estavam em um momento que achava que aquela pessoa iria lembrar de você, mas ela te esqueceu, e você fica agora lá na prisão, injustamente? Parece que a sua vida acabou, parece que a sua única chance estava naquela pessoa, só que você achou errado, porque a sua chance está em Deus, não está em pessoas. Você não precisa confiar em pessoas, você precisa confiar em Deus. Você não precisa confiar em coisas, você precisa confiar em Deus, porque pessoas podem te esquecer, pessoas podem te passar para trás, pessoas podem te abandonar, mas Deus nunca te abandona. Mas aí a gente sabe o que aconteceu, resumindo, a gente sabe o que aconteceu. Faraó, ele tem um sonho, fica muito perturbado, e aí ele chama todo mundo lá do reino, os adivinhos, as pessoas os videntes, todo mundo para ler lá a carta, para tentar adivinhar qual que era o sonho. E Faraó começa a matar quem não adivinhasse. E aí então o copeiro se lembra: opa, lembrei, Faraó, é o seguinte, tem um homem lá na prisão que ele consegue fazer isso aí, ele consegue decifrar o sonho, ele vai te dizer exatamente o que o Senhor sonhou. A gente sabe o que acontece. José é levado até a presença de Faraó. José decifra o sonho de Faraó. Ele fala: olha, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, nós sabemos dessa história. E ele decifra todo o sonho. Então o Faraó olha para José e fala: não existe homem com tamanha sabedoria como você. Eu vou te estabelecer nesse reino como o homem mais importante depois de mim. Então o Faraó, ele faz isso. José estava dormindo numa cela, de repente no próximo dia ele está lá começando a viver os sonhos de Deus para a vida dele. Esse período todo demora por volta de 13 anos. Quando Deus coloca o sonho no coração de José, ele tinha 17, agora ele estava com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Quanto tempo! Agora olha que interessante, passa um tempo, e aquilo que José ele fala que iria acontecer, começa a acontecer.
a fome começa a abater. As regiões volta ali do Egito começam a ficar desesperadas. E o Egito tinha comida, porque José, com a sabedoria dele, com a sabedoria que Deus havia dado para ele, ele guarda alimento, ele montou riquezas e alimentos. Então as cidades que estavam em volta ali, os lugares que estavam em volta, começam a ir até lá pedir alimento, comprar alimento. E o que acontece? A fome bate lá nos irmãos de José. Os irmãos de José descem para comprar comida. Nós sabemos do episódio, eles vão, José vê eles voltam, depois vão de novo, aquela história toda. E talvez os irmãos de José, com certeza pensando, puxa, agora chegou a hora que ele vai nos vingar, ele vai acabar com a nossa vida, porque agora ele é o homem mais importante desse lugar, nós estamos precisando dele. Mas José sabia o porquê que ele estava lá. Desde quando ele era moço, ele sabia que Deus havia colocado aquele sonho no coração dele. E ele sabia que não tinha sido à toa todas as coisas que tinham acontecido na vida dele. Ele sabia que Deus havia permitido aquela prisão, Deus havia permitido certas coisas. E ele sabia que ele estava ali onde ele estava. Ele sabia que Deus permitiu que os irmãos dele fizessem aquilo com ele, para que ele chegasse até o lugar onde ele estava. Agora, esse sonho é depositado no coração de José, só que foi necessária tantas coisas para José conseguir chegar no lugar onde ele está agora. José, ele obedece a Deus em secreto. José, ele obedece a Deus dentro da prisão. José obedece a Deus quando os seus irmãos não estavam com ele. Os seus irmãos agora estão diante dele, vem ele lá no palácio, talvez com roupas bonitas, talvez com o cabelo cortado, talvez com servos ao seu lado, e eles olham, eles falam, puxa, olha onde José chegou. Eles veem isso, mas eles não veem quando José estava dentro da prisão. Eles não veem os dias que José estava dentro daquela cadeia, talvez chorando, talvez sozinho, mas mesmo assim obedecendo. Sabe por quê? Deus precisa de pessoas íntegras. A obediência a Deus em secreto, quando ninguém está enxergando, vai te levar, vai te colocar num lugar de honra pública. As pessoas vão poder te ver, as pessoas vão poder olhar e falar, puxa, que pessoa abençoada. Mas existe o tempo do secreto, existe o tempo da prisão, que as pessoas elas não enxergam, porém é lá que Deus testa a nossa integridade, é lá que Deus testa a nossa fidelidade. Muitos querem estar no palácio como estava José, porém poucos querem estar ali na cadeia, talvez sozinho, abandonado, e mesmo assim serem fiéis, terem integridade. Eu acredito que muitas pessoas não recebem de Deus o que Deus tem para a vida delas, porque Deus não pode dar, porque elas não aprenderam a ser fiéis, porque Deus precisa de pessoas íntegras, que vão seguir os sonhos, que vão seguir os seus passos, mesmo nos momentos difíceis. Então essas pessoas, quando elas são testadas ali na prisão, e Deus vê em quem Ele pode confiar, em quem Ele pode depositar mais, Ele dá um pouco e a pessoa responde com integridade, com obediência. Então Deus olha e enxerga, esse eu posso confiar. Então Deus promove, então Deus abençoa, e aí Deus abençoa um pouco, e Ele olha e fala, puxa, esse é bom, esse é fiel, esse é íntegro, eu posso promover um pouco mais, eu posso abençoar um pouco mais. O grande problema é que muitas pessoas Deus não pode abençoar, Deus não pode fazer aquilo que Ele quer fazer, porque elas não têm integridade, a integridade delas não sustenta, não consegue. Se Deus desse um pouco mais, elas se esqueceriam de Deus. Mas José não, ele chega lá e ele não se esquece de Deus, ele chega lá e ele continua servindo a Deus. Ele chega lá e ele podia, e ele tinha motivos para vingar os seus irmãos, mas quando ele vê os seus irmãos, a coisa que ele faz, ele chora e ele diz, olha, vocês não precisam ficar com medo, porque aquilo que vocês tentaram fazer de mal, Deus reverteu e fez coisas boas na minha vida.
Vocês tentaram matar, vocês tentaram me destruir, porém Deus, o Todo-Poderoso, pegou isso que vocês tentaram fazer para acabar comigo e Ele me abençoou. Querido, você não precisa de favor de homens, você não precisa de favor de pessoas. Você precisa de favor de Deus. Se você for obediente, se você for íntegro, se você obedecer aquilo que Deus coloca no seu coração, o sonho pode parecer grande demais, o sonho pode parecer impossível, o caminho está difícil, guia cisterna, um lugar seco, parece que eu não vou chegar lá, mas se você tiver integridade, se você for obediente, vai chegar o dia que você vai estar lá no palácio, que aquilo que você plantou em secreto, Deus vai trazer e vai te colocar num lugar de honra, vai te colocar num lugar onde as pessoas vão olhar e reconhecer que Deus é Deus e Ele cumpriu aquilo que Ele havia falado na sua vida. Só para terminar, coloquei 4 pontos aqui, só vou ler para vocês. Os sonhos de Deus para as nossas vidas nem sempre farão sentido no momento que recebemos. 2, Deus entrega o sonho, mas não nos entrega de uma vez o caminho completo até chegarmos lá. Seria muito fácil se Ele dissesse: olha, está aqui o sonho, você vai fazer isso, você chega lá, aí fala: obrigado Deus, valeu, estou indo. Mas muitas vezes no meio do caminho, no processo, Ele quer nos ensinando algumas lições. A integridade, a persistência, o foco abrirão as portas do meu caminho até o sonho que Deus tem preparado para a minha vida. Em 4º lugar, para fecharmos, não desista, o grande dia vai chegar. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar e agradecer a Deus.